Irmãos e irmãs, com que alegria nós celebramos o 15º domingo do tempo comum. Muitas comunidades retomando as celebrações com número limitado, com as exigências da Secretaria de Saúde, não é? Para aos poucos a gente poder viver este novo tempo que está sendo forjado com esta pandemia. De qualquer modo, nós estamos unidos a Jesus. Os que se encontram, podem se encontrar no templo, os que estão acompanhando em casa, não é? Pela internet, pelos meios de comunicação. Vamos viver intensamente este momento que o Senhor reserva para nós e que chega a nós por estes meios tão ricos. Hoje estamos mais uma vez com o evangelista Mateus, no capítulo 13, versículos 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até mesmo o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, para que olhando, eles não veem, ouvindo, não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto.
Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o evangelho da liturgia que acabamos de ouvir, neste 15º domingo do tempo comum, aponta as dificuldades que o próprio Jesus encontrou, ele, mestre da justiça, para implantar no mundo o reino que o Pai lhe confiou. O Pai entregou nas mãos do seu Filho o reino. É a vida dele que vai realizar, concretizar este reino. De um lado, a rejeição por parte das autoridades político-religiosas do seu tempo, homens do templo, com certeza. Por outro, o desânimo dos discípulos, o desânimo do povo, mais tarde o desânimo da própria comunidade. Por quê? Porque a realização do reino estava causando conflitos internos dentro da própria comunidade e conflitos externos. Crise, portanto, na comunidade do próprio evangelista Mateus, lá no norte da Palestina, onde surgiu este evangelho, um pouco depois da morte e ressurreição de Jesus. Assim é que vai ser forjado o evangelho de Mateus, assim é que ele vai ser elaborado a partir desta situação. É preciso destacar como Jesus anuncia ao povo o reino de Deus, os segredos do reino de Deus. Então, nos deparamos aqui, no início deste evangelho, com a primeira parábola, a parábola da semente. Parábola da semente. Jesus vai falar dos segredos do reino de Deus usando várias imagens. Aqui ele vai usar a imagem da semente. Por que Jesus usa o recurso das parábolas, a linguagem das parábolas? Porque ele mostra com as parábolas as situações reais, ou melhor, ele parte das situações reais em que o povo vive. E a partir das situações reais, da realidade que o povo está vivendo, ele vai falar do reino. Então ele vai usar a terra, a água, a semente, não é? E assim por diante. E aí ele vai mostrando os segredos do reino, situações existenciais para mostrar como que o reino de Deus acontece. Então, como compreender a parábola de hoje, que é a da semente? Nós sabemos que a semente, qualquer semente, ela tem em si todo um potencial, toda uma força. E a semente, encontrando condições favoráveis, ela vai desabrochar e fará a vida aparecer com abundância. Uma mangueira carregada, uma jabuticabeira carregada, uma parreira carregada, quanta beleza! Quanta exuberância, quantos frutos produziram algumas sementinhas. Assim é a palavra de Deus, assim é a prática da justiça que Jesus concretizou na sua vida. Ela leva à vida, ela leva aos frutos. Quanto a Jesus, ele é comparado a quem? Ele é comparado ao semeador generoso ao semear a palavra. Mesmo com a consciência do aparente fracasso, diante de tantos obstáculos, a colheita será ou está garantida. Vêm os pássaros, não é? Se a semente cai na beira do caminho. Se você passa numa estrada onde de ambos os lados tem plantação de milho, de soja, de trigo, você vê muitos pássaros comendo as sementes que estão aí à beira da estrada. Eu já tive muito essa experiência. Terreno pedregoso, não é? As sementes não vão vingar, o sol vai secar, os espinhos vão sufocar, e enfim, a terra boa. Se há algumas perdas, há muito ganho, muita exuberância na produção dos frutos. Como
o experiente lavrador, Jesus também sabe que um pouco sempre se perde, mas o sucesso da colheita está garantido. É um pouco como hoje, como ontem. Se nem todos dão a sua adesão a Jesus e desejam segui-lo pelo caminho, trabalhar no reino com ele, o reino vai crescer. Ele é obra de Deus e vai encontrar respaldo, vai encontrar alguém que trabalhe com ele, trabalhe com o reino. Para compreender a mensagem de Jesus, é preciso então o quê? Sensibilidade. Para compreender a mensagem de Jesus, é preciso abertura de coração, generosidade, grandiosidade de alma, capacidade de escuta, o que exige sempre uma tomada de atitude diante do que ele anuncia. O reino vai acontecer. Em meio aos conflitos é que se pode ver o ensinamento dado por ele, e o que os profetas e os justos ansiaram ver, mas não viram, não puderam ver, mas os discípulos puderam ver o reino. Tudo se volta, tudo se encontra, tudo tem o seu ápice no reino, o reino que Jesus aproximou de toda a humanidade, que é a justiça de Deus, que equivale à misericórdia, à dignidade, à liberdade. Compreendendo ainda melhor, para terminar a nossa reflexão, os obstáculos, para o acolhimento, compreensão e realização da palavra de Deus em nossa vida. Primeiro, semente que cai à beira do caminho. Indica o quê? A semente que cai à beira do caminho, transformando isso para o evangelho e para a vida de muitos, ou para a nossa vida. Superficialidade, insensibilidade, desprezo. Facilmente a palavra é roubada do nosso coração. É o sentido dos pássaros que dela se alimentam. Olha aí, os pássaros comem lá a semente que cai na beira do caminho. Pode ser que a semente também é roubada gratuitamente do nosso coração, porque não foi acolhida. Essa semente é a palavra. Depois o terreno pedregoso. Como entender o terreno pedregoso? É o desânimo diante das perseguições, diante das incompreensões. Quanta gente não aguenta o reino, o compromisso, o sim cotidiano. Terceiro, os espinhos, as estruturas sociais, políticas, econômicas, religiosas, que muitas vezes fascinam, mas não estão de acordo com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente pensa. Às vezes as pessoas ficam seduzidas, mas a palavra não produz frutos nela. Ela acaba sendo sufocada. A semente que caiu em terra boa a semente que caiu num coração generoso, num coração grande, num coração aberto, portanto, propício para fazê-la frutificar. E a semente que cai nesse coração generoso, nessa terra boa, vai produzir 100%. Fazemos a pergunta na missa, na liturgia, na nossa reflexão. Como compreender a parábola? Como compreender a parábola da semente? Como acolhê-la em nossa vida, em nossa comunidade? A parábola é a palavra de Deus? Nós nos encantamos? Nós desejamos essa palavra? Nós queremos que ela produza frutos em nós? E sobre todos desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.